realidade é uma mentira. O iceberg da falha na Matrix. Você já teve a sensação de que há algo errado com o mundo? Você não sabe o que é, mas está lá, como um estilhaço na sua mente, te deixando louco. Talvez tenha sido um momento em que você deixou cair uma chave no chão. Você ouviu o barulho dela batendo, mas quando olhou para baixo, ela tinha desaparecido. Talvez tenha sido um dia em que você viu um estranho na rua que parecia um personagem de videogame mal programado, repetindo o mesmo movimento repetidamente. Ou talvez o clássico déjà vu, a certeza absoluta de que você já viveu este exato momento antes. Por muito tempo, a ciência descartou isso como falhas cerebrais. Cansaço, ilusão de ótica. Mas e se não for o seu cérebro que está falhando? E se for a própria realidade? Em 1999, o filme Matrix popularizou um termo para isso. Uma falha na Matrix. Um erro no código que constrói o nosso mundo. O que antes era ficção científica, hoje é uma das maiores comunidades da internet. Milhares de pessoas relatando todos os dias momentos em que as leis da física parecem ter tirado uma folga. Hoje, nós vamos questionar a natureza da sua existência. Vamos descer o iceberg das falhas na Matrix. Das pequenas coincidências que você ignora, até as teorias científicas que sugerem que há uma chance estatística de 99% de que você, eu e tudo o que conhecemos não passa de uma simulação de computador avançada. Aviso: depois deste vídeo, você nunca mais vai olhar para o céu da mesma forma. Bem-vindos ao deserto do real. Começamos na superfície, onde as falhas são pequenas o suficiente para serem ignoradas pela maioria das pessoas. O nível 1 é o soluço do sistema. O exemplo mais universal é o déjà vu, o termo francês para já visto. A explicação científica é que há um atraso de milissegundos entre o seu olho registrar a imagem e o seu cérebro processá-la, criando uma falsa memória instantânea. Mas para os teóricos da simulação, o déjà vu tem outro significado. É o que acontece quando os administradores do sistema alteram algo no código. É o sistema recarregando um save point anterior. Você sente que já viveu aquilo porque, em uma linha do tempo apagada, você realmente viveu. E então temos o fenômeno Baader-Meinhof. Você aprende uma palavra nova hoje de manhã. De repente, você ouve essa palavra 3 vezes no mesmo dia. Você pensa em uma música que não ouve há anos e ela toca no rádio do Uber. Coincidência? Ou o algoritmo da realidade economizando processamento e reutilizando os mesmos elementos, assets, perto de você? O nível 1 é fácil de descartar. É fácil dizer, estou cansado. Mas é aqui que a dúvida começa a ser plantada. Descemos para o nível 2. E aqui a falha não é mais individual. Ela é coletiva. Milhões de pessoas lembrando da mesma coisa. Errado. O efeito Mandela. O nome vem de Nelson Mandela. Muita gente jurava que ele tinha morrido na prisão nos anos 80. Elas lembram do funeral na TV, dos discursos. Mas ele estava vivo, saiu da prisão e se tornou presidente da África do Sul. E os exemplos pop? Os livros infantis dos Berenstain Bears, com E, que de repente, na nossa realidade atual, sempre foram Berenstain Bears, com A. O Pikachu, que muita gente jura que tinha uma ponta preta no rabo. Ele nunca teve. A frase, Luke, eu sou seu pai em Star Wars. Darth Vader nunca disse isso. Ele disse, não, eu sou seu pai. Os céticos dizem que a memória humana é falha e sugestionável. Mas os teóricos da Matrix veem algo diferente. Eles veem um patch de atualização. O código foi alterado retroativamente. Nós fomos movidos de um servidor para outro e pequenas coisas mudaram na migração. Nossas memórias são resquícios de uma versão anterior do software. Agora, a coisa fica pessoal. Nível 3. Onde você começa a suspeitar que as outras pessoas ao seu redor não são reais. Em videogames temos NPCs, Non-Player Characters, personagens não jogáveis. Eles não têm consciência, eles têm um script. Eles andam em círculos e repetem as mesmas frases. Você já viu alguém na vida real que parecia um NPC? Alguém no metrô com um olhar vazio, repetindo um movimento estranho.
Uma conversa que você ouviu na rua que parecia diálogo de um filme ruim, genérico demais para ser real. A teoria aqui é perturbadora. Para economizar poder de processamento, a simulação não gera consciência para 8 bilhões de pessoas. Apenas alguns de nós somos jogadores reais. O resto é cenário. Eles só existem quando você olha para eles. Isso se conecta ao fenômeno dos objetos desaparecidos, DOP, Disappearing Object Phenomenon. A chave que cai e some. O garfo que desaparece da mesa e reaparece uma semana depois no meio da sala. É um erro de renderização. O objeto caiu através da malha, mesh do chão. O sistema perdeu o objeto e o respawnou, fez reaparecer, em um local padrão depois de um tempo. Neste nível, o mundo físico começa a aparecer um cenário de papelão que pode rasgar a qualquer momento. Nível 4. Chega de histórias de fórum. Vamos falar de ciência e filosofia séria. A ideia de que vivemos em uma simulação não é apenas coisa de maluco na internet. É uma hipótese debatida em universidades como Oxford. Em 2003, o filósofo Nick Bostrom publicou o argumento da simulação. Ele propõe um trilema. Uma dessas três coisas deve ser verdade. Todas as civilizações se extinguem antes de conseguirem criar simulações de realidade ultra-realistas. Civilizações avançadas conseguem criar essas simulações, mas não têm interesse em fazer isso. Nós quase certamente estamos vivendo em uma simulação agora. Pense comigo, olha o nosso progresso. Há 40 anos tínhamos Pong, 2 traços e uma bola quadrada. Hoje temos realidades virtuais fotorrealistas e IAs que conversam como humanos. Se continuarmos evoluindo, em 100, 500 ou 1000 anos, seremos capazes de simular um universo inteiro em um computador. E se uma civilização puder fazer isso, ela fará milhões de simulações. Simulações de seus ancestrais, nós. Estatisticamente, o que é mais provável? Que nós somos a única civilização biológica original na base da realidade? Ou que nós somos uma das bilhões de simulações rodando em um supercomputador do futuro? A matemática sugere que a chance de sermos reais é de 1 em bilhões. Pessoas como Elon Musk e Neil deGrasse Tyson já disseram publicamente que levam essa possibilidade a sério. Chegamos ao fundo, o nível 5. Onde a curiosidade se transforma em terror existencial puro. Se isso é uma simulação, então nada disso é real. O amor que você sente, a dor, as suas memórias, tudo são apenas impulsos elétricos em um servidor que pode ser desligado a qualquer momento. Mas a pergunta mais assustadora não é se estamos em uma simulação. É, quem está do lado de fora? Quem é o programador? Somos nós mesmos no futuro, estudando nossa história? São alienígenas jogando um jogo sádico de The Sims com 8 bilhões de vidas? Ou será que somos uma inteligência artificial que pensa que é humana, presa em um loop de teste? A falha na Matrix não é o objeto que some ou o déjà vu. A falha na Matrix é aquele momento às 3 da manhã, quando você olha para o teto e sente, lá no fundo da sua alma, que tudo isso é um teatro. E que a qualquer momento as cortinas podem cair. Talvez o objetivo da simulação seja descobrir se conseguimos perceber que estamos nela. E se você está assistindo a este vídeo, talvez você esteja perto demais da verdade. O que você fará com essa informação? Você pode fechar este vídeo, rir e voltar para a sua vida programada. É o caminho mais fácil. A pílula azul. Ou você pode começar a prestar atenção. Olhe para os cantos da sua visão. Procure os padrões repetidos. Duvide das suas memórias. Se a realidade é um código, ela pode ser hackeada. Eu sou o Mr. Pesadelo. Se você acredita que é real, inscreva-se no canal. Mas se você é apenas um NPC programado para assistir a isso, bom trabalho. O sistema está funcionando. Até a próxima falha.